O Uruguai é um dos menores países da América Latina, mas que atualmente vem se destacando como o melhor e mais seguro país do continente quando se trata de democracia e economia. Ou seja, tudo que um bom país precisa para ser atrativo e próspero. Mas o passado deste país se confunde com os demais da América Latina, por toda a fase conturbada de golpes e ditaduras. Mas o que está acontecendo hoje no Uruguai é algo que você precisa saber e entender, pois ele vem se destacando em meio ao caos da América Latina e ganhando o status de Suíça da América? Bom, você que vai me dizer. Então, vamos entender tudo isso agora. Hoje, com 3,5 milhões de habitantes, o Uruguai é um país exemplo, mas que no passado já foi território brasileiro. Isso mesmo. Coitado, né? O Uruguai fazia parte do Império do Brasil e conseguiu sua independência oficialmente em 1828, após anos de conflitos e processos que envolveu países como Espanha, Portugal, Argentina e, claro, o Brasil. Período conhecido como a Guerra da Cisplatina. Ao fim disso, nasceu a República Oriental do Uruguai. E como todo bom e velho país da América Latina, o Uruguai seguiu seu caminho com constantes conflitos internos e sem crescimento até desencadear uma guerra civil que durou quase 13 anos. O motivo era a polarização entre dois partidos que queriam o poder. E isso atrasou imensamente a população do Uruguai de crescer e prosperar, né? Ao fim desse período, o país se reestabeleceu em ordem, mas ainda assim com baixo crescimento e ainda com fortes disputas políticas entre os partidos blancos e colorados. Bom, nas décadas à frente, o país foi se tornando um grande exportador de produtos primários como carne e lã, sendo bem dependente deste mercado para manter crescente sua economia. Foi então que, ao final da década de 20, veio a crise de 1929, com a quebra da Bolsa Americana que abalou a economia do mundo inteiro, né? E assim fez as exportações do Uruguai caírem até 40%, fazendo o país passar novamente por fases precárias sem grande crescimento. Isso era algo comum em países que se industrializavam tardiamente. O Uruguai, assim, então tomou políticas protecionistas para dificultar a importação e estimular o comércio interno. A princípio pareceu dar certo, com crescimento de 8% ao ano nas indústrias. Mas com o mercado interno pequeno, tendo cerca de 90% de seus produtos manufaturados sendo consumidos apenas pela população do país, o crescimento foi cessado anos depois e nos anos 50 e 60 o país se via ainda estagnado, o que desencadeou mais um período sombrio na história do Uruguai. Vindo de décadas de instabilidade política e econômica, o Uruguai nos anos 70 sofria inclusive com ataques de guerrilhas urbanas de esquerda. O governo da época, então, suspendeu a Constituição e lançou um período autoritário de regime militar em 1973 para manter o controle. Bom, curiosamente, neste mesmo período, aos mesmos moldes, o Brasil, a Argentina, o Chile passavam pelo mesmo momento de período militar. Você lembra? Ou se não é tão velho assim. Bom, basicamente isso se deu pelo grande movimento de revolução que começou lá em Cuba, né? Com Fidel Castro no final dos anos 50 e foi se alastrando pela América. Bom, neste período, o Uruguai com o seu governo militar tomou bastante dinheiro emprestado, principalmente com os Estados Unidos, e tentou abrir seu mercado. Mas com uma abertura abrupta, acabou acarretando em quebras de empresas uruguaias que não aguentaram a competição, o que gerou grandes taxas de desemprego no país e uma queda de 20% no PIB daquele período. Porra, tem que abrir o mercado, mas tem que saber abrir, né? E isso enfraqueceu o governo militar, que em 1984 deu início à redemocratização. Era o fim do período militar e da ditadura no Uruguai. E agora, será que o país cresce? Com a redemocratização do país e um governo mais à esquerda eleito, novas políticas foram implementadas, mas o país ainda estava afundado em dívidas públicas do período anterior. Assim, o Uruguai ainda seguia patinando na economia. E com a crise de 2002 na Argentina, fez o Uruguai passar ainda mais aperto por ter os hermanos como seu vizinho e parceiro comercial. Nessa época ainda houve uma corrida bancária no país, trazendo uma grande instabilidade fiscal,
com bloqueios e quedas de depósitos bancários. Isso o brasileiro conhece bem, né? Período Collor. Mas a grande virada veio em seguida. A partir de 2003 e 2004, o governo tomou medidas de austeridade fiscal, reduzindo gastos públicos e estabelecendo metas de inflação para não perder a linha. E trabalhou na estabilização do câmbio e na reestruturação da dívida pública. Tudo isso aproveitando o boom das commodities da década de 2000. Período em que as exportações para a Europa e o resto do mundo estavam em alta. O Brasil surfou isso aí com o Lula, por isso que dizem que o Lula 1 é bom. E o Uruguai finalmente soube usar muito bem a sua localização com a sua grande saída para o Oceano Atlântico. Os mercados de exportações do Uruguai foram diversificados a fim de reduzir a dependência da Argentina e do Brasil. Nessa época, a pobreza foi reduzida de 33% em 2002 para 21,7% em julho de 2008, enquanto a pobreza extrema caiu de 3,3% para 1,7%. Para você ver que isso não foi só um pico passageiro, hoje a pobreza extrema no Uruguai está na casa de 0,2% da população, praticamente erradicada. Isso é um número de país desenvolvido. Bom, mas voltando. Em 2005, o Uruguai foi o maior exportador de softwares da América do Sul. A economia cresceu a uma taxa de 6,7% durante o período de 2004 e 2008. E um dos pontos fortes que fez o país continuar crescendo foi principalmente sua modernização portuária. O Uruguai se tornou um dos principais pontos de importação e exportação da América Latina, justamente por causa do seu principal porto, o Porto Marítimo de Montevidéu, o mais avançado e mais eficaz da América Latina, localizado sobre o Rio da Prata, na baía da cidade de Montevidéu, tendo acesso às principais hidrovias do continente em uma importante zona de trânsito de cargas do Mercosul. Estrutura gigantesca, 9 guindastes permitem de 80 a 100 movimentos por hora. Isso graças ao fato de ser um porto natural, que não necessita de uma dragagem periódica. E por ser um porto apto para embarcações de grande porte, pode competir com o porto de Buenos Aires, que fica lá do outro lado. Bom, ademais, o porto de Montevidéu funciona 24 horas durante todo o ano, em virtude da escassa probabilidade de ventos e de tormentas que impliquem na suspensão das operações portuárias. É um lugar perfeito para se ter um porto, e o Uruguai soube aproveitar isso. Historicamente, esse porto foi um motor impulsor do desenvolvimento da economia uruguaia, o que não para por aí, viu? Pois todo o Uruguai possui 8 portos ao longo de sua costa. Mas tem mais um pequeno grande detalhe que fez esses portos serem primordiais no crescimento do país, pois nessas regiões portuárias foram estabelecidas mais de uma dezena de zonas de livre comércio e produção, funcionando como regime de zona franca, sendo assim oferecendo inúmeros benefícios alfandegários e fiscais, como livre entrada e saída de produtos e bens com isenções fiscais. Há exemplo do título de Porto Livre, pelo qual o trânsito de cargas podem ser mobilizados sem restrições aduaneiras, gerando muito emprego e crescimento com baixa burocratização. É simples, é só não dificultar as coisas, menos burocracia, diferente do Brasil. Bom, com tudo isso, essas zonas de livre comércio do Uruguai fizeram a região se tornar um dos principais centros industriais da América Latina, atraindo bilhões de dólares em investimento estrangeiro nos últimos anos, que juntamente com isenções fiscais transformaram o Uruguai em um atrativo paraíso comercial para empresas que querem se estabelecer no continente sul-americano. Bom, e com todas essas mudanças econômicas no país, ocorreu algo natural: o crescimento do turismo e também a procura por cidadania, sendo que em 2011 e 2012, o Uruguai foi incluído nas listas de os 10 melhores destinos do mundo em desenvolvimento. Essa é uma classificação produzida pela revista Ethnical Traveler e é baseada em um estudo feito nas nações em desenvolvimento de todo o mundo para identificar os melhores destinos turísticos entre elas. Além disso, publicações como no portal Huffington Post já recomendaram o país como um bom destino para pessoas que estão procurando uma aposentadoria tranquila e divertida, pagando impostos razoáveis. Bom, finalizando todo esse conceito de virada de chave do Uruguai, não podemos deixar de citar os resultados nos últimos anos que consolidou o país. Bom, em 2020, o Uruguai elegeu Luiz Lacalle Pou
que governou até 2025 com foco em responsabilidade fiscal e políticas econômicas liberais, sendo claramente de uma ala à direita, que apostou em alta liberdade econômica para obter bons resultados, chegando a registrar em 2021 um aumento de 151% em investimentos estrangeiros, consolidando ainda mais o país em sua estabilidade fiscal. E aqui vem um detalhe interessante de toda essa história. Em 2025, o poder mudou de mão outra vez. Com a eleição de Yamandu Orsi e o retorno da Frente Ampla, a ala mais à esquerda do país, houve algumas mudanças, mas nada que mexesse na estabilidade do mercado econômico do país. Mesmo vindo um governo mais à esquerda, o atual presidente eleito entendeu que maior liberdade econômica trouxe crescimento e estabilidade ao país. Então, até então, não teve mudanças drásticas. O risco país não disparou, as notas de crédito das grandes agências não foram trocadas. O investimento estrangeiro continuou entrando. Bom, a transição foi, na palavra dos próprios analistas, sem graça. E é exatamente esse o ponto. No Uruguai, a instituição já é mais forte do que o partido que está no poder, algo que o resto da América Latina ainda não conseguiu construir. E os números atuais confirmam a posição do país. Ele segue sendo o país menos corrupto da América Latina e o primeiro em transparência. Ostenta a maior renda per capita do continente, com um PIB por habitante na faixa dos $25 mil. Para se ter uma ideia, o do Brasil é $12 mil. O Uruguai, então, ostenta o menor risco país de toda a América Latina e é o segundo país sul-americano com a maior liberdade econômica, ficando atrás somente do Chile. E talvez o ponto mais importante de tudo: no índice de democracia da Economist Intelligence Unit, o Uruguai está entre as 15 nações mais democráticas do planeta, com o selo de democracia plena estabelecida, à frente de países como Japão, Reino Unido, França e até nos Estados Unidos. Ranking que o Brasil segue por volta da 50ª posição, classificado como democracia falha, na mesma faixa da Argentina. Bom, mas seria desonesto da minha parte terminar esse vídeo só com boas notícias, porque o Uruguai hoje enfrenta um novo tipo de problema, e é um problema de país que deu certo. O crescimento desacelerou forte. A projeção é algo em torno de 1,3% em 2026, muito abaixo do que o país precisaria. O déficit fiscal voltou a crescer, mesmo que pouco, mas, como vimos, um governo de esquerda voltou, né? E isso é clássico de um governo de esquerda, gastar mais do que arrecada, né? Bom, e os economistas já têm um termo específico para o momento do Uruguai, que é chamado de armadilha da renda média. Ou seja, o Uruguai resolveu o problema da estabilidade e agora descobriu que estabilidade não é estratégia, é o ponto de partida. Ser o bom aluno da sala não é a mesma coisa que ser o primeiro colocado no mundo. O desafio da próxima década não é mais não quebrar, é aprender a crescer constantemente. Bem, esses foram os principais detalhes que levaram o Uruguai a se tornar um lugar próspero na América. Em meio a tanto caos e autoritarismo no continente sul-americano, o Uruguai surge como uma esperança e exemplo para as demais nações e seus povos, concorda? E mais uma vez teve um denominador comum: liberdade econômica. Quanto mais liberdade, mais flui o mercado. Olha o Brasil. O Brasil ocupa hoje a 134ª posição no ranking de liberdade econômica. Dá pra acreditar? É por isso que você tá vendo um tanto de empresa quebrando aqui. Somos quase uma Coreia do Norte. Bom, enfim, gostaria de ver o Brasil tomando um novo rumo? Comenta aqui embaixo então. O que precisamos fazer para seguir caminhos mais livres e prósperos? Se esse vídeo te inspirou a pensar que podemos ainda mudar para melhor, compartilhe com alguém que também possa gostar deste conteúdo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aqui nós falamos de economia, Bitcoin, tecnologia, geopolítica, grandes histórias. Bom, e me sugira aqui também nos comentários algum tema, algum título que você gostaria que eu falasse aqui nos vídeos. Bom, eu sou James Silver e esse foi mais um episódio aqui do canal Axioma. Deixe seu like, se inscreva e clique em algum vídeo aqui que a gente se vê nos próximos e continua trocando uma ideia. Ai, o Brasil. Ai, o Uruguai.